E vamos para mais uma aulinha. Vamos falar hoje sobre espaço agrário, né? Quais são os principais espaços agrários aí, quais são os principais modelos agrícolas, né? E quais são as atividades agrícolas que são desenvolvidas aí dentro do nosso espaço geográfico. Vamos começar aí então falando sobre os espaços agrários, né? E conceitos, né? Campo, cidade, conceituações, quais são as relações entre os espaços rural e urbano, agricultura, atividades econômicas no espaço rural, setor primário e composição do PIB. Vamos falar então sobre alguns aspectos, né, dentro desse espaço agrário, né? Campo e cidade apresentam conceituações bem diferentes, né? Apesar de serem dois ambientes que se correlacionam, então, como situação urbana, dá para a gente considerar aí as áreas que correspondem às cidades ou sedes municipais, né? Sede municipal ou a prefeitura. As vilas, né, como sedes distritais, né? Ou áreas urbanas isoladas, como a gente pode chamar. Então, a área urbana, ela, diferentemente da área rural, ela vai apresentar maior concentração de casas, vias de circulação, a presença de indústrias e, obviamente, também uma maior circulação aí de pessoas. Diferentemente da área rural, a área rural, então, ela abrange toda a área que se situa fora dos limites urbanos. Então, aquele espaço geográfico que está fora do centro urbano. Então, são dois ambientes distintos, né? Lembrando que a área rural também apresenta aí menor concentração de pessoas, é um ambiente mais bucólico, um ambiente onde você tem mais presença da natureza, ou seja, de elementos naturais, do que de elementos artificiais ou culturais. Então, são ambientes que se diferem um do outro. Uma característica interessante quando se fala de cidade, se fala de campo, é que um depende do outro. A cidade não vive sem o campo, assim como o campo não vive sem a cidade. E por que eu estou dizendo isso? Primeira questão é que a cidade, né, ela produz os insumos, as máquinas, os equipamentos que são utilizados na produção do campo. E o campo, em contrapartida, produz principalmente aí os alimentos e as matérias-primas que são necessárias à sobrevivência humana. Quando falamos aí de campo e cidade, a gente fala também de setores da economia e como esses setores se distribuem aí dentro da sociedade. O que eu quero dizer com isso, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário são característicos dentro desse sistema econômico que nós vivemos hoje. Tá? O setor primário, basicamente, ele corresponde, então, à agropecuária, à silvicultura, ao extrativismo, seja ele vegetal, mineral ou animal, a caça e a pesca. O setor secundário, né, ele compõe as atividades industriais, né, que levam em consideração aí a geração de energia e a construção civil. E o setor terciário leva em consideração as prestações de serviço, como hospitais, escolas, escritórios, bancos, né? Tudo que é prestação de serviço. O setor primário, ele corresponde às áreas agrícolas. Tá? O setor secundário, o setor terciário, corresponde ao ambiente urbano. Tá? Então dá para a gente dizer que no setor primário nós temos a obtenção das matérias-primas, tá? Por exemplo, o algodão. O setor secundário, lá na cidade, já na indústria, eu vou transformar esse algodão que foi obtido através da colheita no campo em um tecido. Esse tecido vai ser revendido através do setor terciário durante a prestação de serviços. Então é uma característica interessante que esses setores eles se conectam, como eu havia mencionado, cidade e campo eles se interrelacionam. Então no campo nós temos o setor primário como predominante e na cidade nós temos secundário e terciário aí predominando. Dentre esses três setores, o setor que mais concentra mão de obra é o setor terciário. A maior parte da população mundial hoje ela está centralizada no setor terciário da economia. Tá? Então, como eu havia mencionado antes, as relações entre o espaço rural e o espaço urbano são relações de interdependência, há uma conexão. Então, o campo produz os nossos alimentos, tá? Enquanto que a cidade desenvolve produtos industrializados, além de tecnologias, para a obtenção de uma melhor produção aí no campo. Né? Então essa relação de interdependência ela ocorre aí dentro do espaço rural.
A agricultura, que está centralizada no setor primário, no campo, basicamente ela se divide em duas, que é a intensiva e a extensiva. Tá? A agricultura intensiva, ela corresponde a um sistema de produção onde você tem pouca mão de obra, fortes investimentos em tecnologia, produção agroindustrial voltada para o agronegócio, irrigação moderna, uso de adubos químicos e uso de sementes transgênicas de alta produção. Tá? Diferentemente, o que nós vamos ter aí na extensiva? Tá? Nós temos aí menor uso do solo, técnicas rudimentares, baixa mecanização, produção de subsistência, mão de obra com pouca especialização, baixa produtividade, vínculos com a agricultura camponesa. Comparando as duas, se você perceber aqui, no sistema intensivo, menos mão de obra. Na extensiva, você vai ter mais mão de obra. Por que menos mão de obra? Porque você tem mais investimento no sistema intensivo do que no extensivo. Então, você reduz a mão de obra com investimento em tecnologia. Lembra lá quando a gente está falando, por exemplo, de um sistema de colheita, onde você tinha 40, 50 trabalhadores para colher lá, sei lá, uma plantação de feijão? Agora você coloca um trabalhador ali para operar uma determinada máquina e tem 2, 3 ali para fazer manutenção e fazer outras funções mais básicas. Então, no sistema intensivo, a tecnologia ela substitui a mão de obra humana. Tá? Quando a gente fala do sistema extensivo, e a gente está falando aqui de menor uso do solo, por exemplo, eu estou falando, né, de uma área maior do que no sistema intensivo. O sistema intensivo, inclusive, ele investe mais em tecnologia, porque muitas vezes a área de produção ela é menor, então eu compenso a produção que eu poderia obter numa área maior com a utilização de tecnologia. Já na extensiva, eu não aplico tanta tecnologia para desenvolver ao máximo o uso desse solo. Né? Enquanto que no intensivo eu tenho alta tecnologia, aqui eu tenho técnicas mais rudimentares, um trabalho que não exige tanta técnica de produção. No sistema intensivo eu tenho produção agroindustrial, né? Ou seja, muitas vezes é o famoso agronegócio voltado para exportação ou para obtenção de alta produção e obtenção de alta renda. Muitas vezes o sistema extensivo ele trabalha com produção de subsistência. O que é a subsistência? É você produzir para o teu próprio consumo. Tá? No sistema intensivo nós temos a irrigação moderna, voltando aqui para a questão de tecnologia. Tá? Outra questão importante aqui é a mão de obra com pouca especialização. Quanto mais moderno é o sistema de produção, maior é a especialização, o que não acontece no sistema extensivo. O sistema extensivo ele é mais simples, ele é mais rudimentar, então não exige tanta especialização. Nós temos o uso de adubos químicos, por exemplo, né, dentro do sistema intensivo. Né? No sistema extensivo, muitas vezes esse uso de adubo ele é limitado e isso acarreta inclusive numa baixa produtividade. No sistema intensivo nós utilizamos sementes transgênicas selecionadas visando alta produção, o que não acontece muitas vezes no sistema extensivo. No sistema intensivo, pelo alto investimento em tecnologia e técnicas de produção, eu vou ter uma alta produtividade. Né? O sistema extensivo, por ser mais rudimentar, por apresentar aí pouca mecanização, mão de obra com pouca especialização, você tem uma menor produtividade. O sistema extensivo está mais ligado aos vínculos com a agricultura camponesa ou familiar, tá? Que basicamente não se modernizaram. Tá? Então o sistema extensivo ele é mais simples e está ligado a sistemas de produção com menor investimento, muitas vezes até por conta da baixa renda para investimento. O oposto ocorre no sistema intensivo. Então a extensiva voltada para a agricultura familiar, tá? Latifúndios que são aquelas grandes propriedades, mas que não sofreram grande modernização. Tá? E o sistema intensivo geralmente é o agronegócio, aquele sistema com alta produtividade, muitas vezes voltado para o mercado externo. Tá? Agora, vamos para algumas classificações de atividades agrícolas. A agricultura familiar
ela corresponde a 85% das propriedades rurais do Brasil. Ocupa aí menos de 25% das terras brasileiras, né? Então aqui a gente tem uma contradição, nós temos aí uma grande maioria de propriedades, mas temos uma grande minoria de terras ocupadas, né? Nós temos aí áreas de até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, para a gente entender, seria uma porção de terra suficiente para uma família sobreviver. Ela vai variar, inclusive, de acordo com o município em qual você está buscando, né, essa unidade de medida. Então aqui, módulo fiscal, unidade de medida agrária, que indica a área mínima necessária, né, para que a exploração econômica de uma propriedade rural seja considerada viável. Então é uma área que consegue, né, obter uma produção para eu costumo dizer, para uma família conseguir sobreviver, ou seja, para a produção se tornar viável. Então a agricultura familiar, ela é responsável por garantir aí boa parte da segurança alimentar aí do nosso país. Então, quando se fala em agronegócio, você fala de exportação, tá? Enquanto quando você fala de agricultura familiar, aí você está falando de produção de alimentos. Quem realmente produz alimentos no nosso país é a agricultura familiar, que ocupa aí apenas 25% das terras agricultáveis aí do nosso país. A agricultura não familiar ou patronal, ela é praticada em propriedades grande ou médio porte, né? Diferente da agricultura familiar, que são propriedades menores. Então, a agricultura não familiar ou patronal, ela pertence às propriedades de grande e médio porte e utiliza aí principalmente mão de obra assalariada. A agricultura familiar, obviamente, utiliza mão de obra familiar. Aqui na patronal, nós temos o desenvolvimento de uma mão de obra especializada e assalariada. Então, você tem serviços profissionais de administração, né? E essa agricultura patronal ela está integrada diretamente ao agronegócio. E esse agronegócio ele é voltado principalmente para a produção de commodities ou matérias-primas que visam aí atingir o mercado externo, né? Que obviamente tem como lucro principal, né? Como objetivo principal, perdão, a obtenção de um lucro ao proprietário. Os commodities, então, só para a gente definir, eles correspondem às mercadorias provenientes do cultivo ou da extração, né? Ou com grau mínimo de industrialização, que ao serem negociados globalmente, têm seus preços determinados pelas oscilações do mercado internacional. Em miúdos, commodities são matérias-primas básicas ao mercado internacional, tá? Migrando para um outro tema agora, a gente vai para as técnicas ou sistemas agrícolas, né? As técnicas ou sistemas agrícolas, dentre elas, vamos falar aí do sistema agroecológico, né? O sistema agroecológico é um sistema que visa aí a sustentabilidade ambiental, utilizando aí sementes nativas ou crioulas, né? Sementes nativas ou crioulas são aquelas sementes naturais que não sofreram nenhuma modificação genética, por exemplo, como os transgênicos, são aquelas sementes que vieram da natureza, foram desenvolvidas a partir da evolução da própria natureza, tá? O que mais que nós temos além da utilização das sementes nativas? A manutenção dos solos com biomassa obtida por meio da compostagem. A biomassa nada mais é, né, do que matéria orgânica, né, que vai passar pelo processo de compostagem para a produção de adubo aí natural. No sistema agroecológico não se utiliza fertilizante industrial, é por isso que se utiliza a biomassa, né, por meio da compostagem. Nós temos também o controle de pragas com técnicas naturais. Muitas vezes você vai fazer o quê? Você tem lá uma determinada praga, um inseto que está comendo as folhas lá da tua produção, da tua lavoura, você vai procurar o predador desse animal. Colocando o predador ali, você consegue controlar essas pragas. O sistema agroecológico, galera, então, ele visa trabalhar da maneira mais natural possível, se orientando aí para uma produção agrícola que se baseia no mínimo impacto ambiental. Agroecológico, né? Agricultura ecológica. E quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de preservação do meio ambiente. As técnicas e sistemas agrícolas também vão apresentar um outro sistema que a gente vai chamar de agroflorestal, né? O sistema agroflorestal é uma versão mais radical do sistema agroecológico. Aqui a plantação ela ocorre em meio a árvores nativas, né, da própria mata regional, né, por exemplo. Você tem uma união da preservação
ambiental junto à manutenção da própria mata. Então você combina muitas vezes também a produção agropecuária com a silvicultura e com a produção de frutíferas. Então você utiliza o sombreamento oferecido pelas árvores, a matéria-prima derrubada através aí essa matéria-prima obtida através da decomposição das plantas, né, para adubar o próprio solo, né? Então você tem ali criação de gado, por exemplo, você tem produção de frutas através da fruticultura e você tem preservação da mata nativa do local de origem onde você está desenvolvendo a sua produção. Então, o sistema agroflorestal é um sistema que se preocupa basicamente em agregar aí conceitos, né, de construção de uma sustentabilidade ambiental com uma produção diversificada. Então, você tem produção agropecuária com silvicultura e também uma produção frutífera, muitas vezes, nessas áreas, tá? Agora, o sistema que nós mais temos, né, no nosso, não só no nosso Brasil, mas a nível de mundo, é o sistema convencional, né? O sistema convencional usa sementes melhoradas cientificamente, né, que são os transgênicos, usa adubos e fertilizantes industrializados e o controle das pragas se faz através dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né? Tende a produzir aí maiores impactos ambientais. Se você observar nessa imagem aqui, você vai perceber, né, é uma imagem inclusive de Brevene na Suíça, uma imagem de 2013, você tem ali um trator, né, ele está jogando, não, pode ser que seja fazendo uma adubação, controle de pragas, enfim, né. Dentro dessa imagem você consegue perceber que você tem a compactação do solo realizada por esse maquinário, você tem muitas vezes o acréscimo de defensivos agrícolas nesse solo que pode contaminar lençóis freáticos, você tem o CO2, né, o dióxido de carbono sendo liberado pelo escapamento, você tem a poluição sonora, enfim, o sistema convencional é o que mais prejudica de certa forma o meio ambiente por se utilizar dessas técnicas mais modernas, como uso de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, né? E ele tem uma tendência, né, a produzir aí mais impactos ambientais, tá? Nós podemos classificar aí os sistemas agrícolas de algumas maneiras, tá? Agricultura de subsistência. Subsistência é aquilo que você produz para o seu próprio consumo. Então, a agricultura de subsistência é aquela produção destinada ao consumo do produtor e da sua família, né? Então, pode ou não haver a comercialização. O cara vai produzir o suficiente para ele e para a família dele. Se sobrar, ele vai vender para tirar uma graninha por fora, né? Muitas vezes nas comunidades você tem as trocas de produtos entre os indivíduos. O cara vai trocar 2 porcos por uma vaca, umas 10 sacas de feijão, aí por umas 2, 3 sacas de arroz, enfim, as trocas são muito comuns aí entre as pequenas propriedades, né? As técnicas empregadas aqui elas são bastante simples, né? E se comparado ao grande produtor, esses indivíduos que trabalham dentro de uma agricultura de subsistência dificilmente vão conseguir acesso a um crédito agrícola, obviamente por produzirem menos, né, obterem uma produtividade menor e que não gera tanto lucro assim e nem tantos impostos para o governo também. A agricultura comercial, diferente da de subsistência, né, ela é uma agricultura que é destinada ao abastecimento do mercado. Tá? O produtor, nesse sentido aqui, ele está inserido em uma cadeia produtiva, né, que pode ou não ter uma abrangência a nível de mundo. O cara pode vender para o mundo inteiro. Você tem também aqui uma aplicação de tecnologia mais elevada, técnicas mais modernas, mão de obra especializada. Você tem um acesso mais expressivo aí do que a agricultura de subsistência a créditos, já que o grande produtor aí, ele gera mais lucro. Obviamente ele vai ter uma facilidade maior para a obtenção de créditos aí no mercado internacional, não só internacional, mas nacional também. Os sistemas de produção, a gente pode classificá-los de algumas formas. A roça tropical ou itinerante, né, ela é caracterizada aí pelo deslocamento do produtor a fim de evitar o esgotamento do solo. A roça tropical é muito conhecida também por aquele sistema de queimadas, né? Por isso que a gente fala
de esgotamento do solo, o cara vai para uma área, ocupa, produz o máximo que consegue, depois vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, né? É por isso que a gente vai chamar ela de itinerante. O cara, ele vai migrando de uma área para outra, obtendo o máximo de produção aí desse solo, e depois abandona essa área e vai para uma outra. O sistema de irrigação, né, geralmente é utilizado, né, em áreas onde você tem deficiência de umidade. Então, você acaba trabalhando com sistemas de irrigação, seja de gotejamento, seja de pivô central, seja irrigação por aspersão. As técnicas de irrigação são várias, você pode estar pesquisando aí depois. O sistema de plantation, muito utilizado no Brasil, vem lá do nosso período colonial, é um sistema, né, que deixou as suas marcas em muitos lugares. Por que 85% das propriedades do Brasil são de agricultura familiar? Porém, desses 85%, apenas 25%, né, das áreas agricultáveis são ocupadas por agricultura familiar. Exatamente pelo fato de que a maior parte das terras do Brasil são ocupadas por poucas propriedades, né? Mas essas propriedades têm uma extensão muito maior, são os grandes latifúndios, né? Latifúndios monocultores. Então o sistema de plantation, ele é apresentado principalmente em grandes áreas de monocultura, que são aquelas áreas que produzem um único tipo de produto: feijão, arroz, soja, milho, cana-de-açúcar, enfim, as plantations, elas podem apresentar os mais diversos tipos de produção. A agricultura moderna. Essa agricultura moderna, ela utiliza técnicas desenvolvidas aí depois das grandes guerras, como por exemplo os químicos, né, sintéticos, não só para fertilização, mas também para o combate a pragas. Essa agricultura moderna, pessoal, ela está centralizada principalmente no uso de tecnologia, né? Então, seja na hora de você controlar pragas, seja na hora de você aumentar a tua produção, enfim, né? São diversos os sistemas tecnológicos implantados numa agricultura moderna. O próprio nome diz, né? Moderno tem a ver com modernidade, com novas técnicas, investimento em tecnologias diferenciadas que se desenvolveram principalmente depois das grandes guerras. O sistema de jardinagem agora, galera, esse é um sistema mais aí do Sudeste Asiático, em algumas regiões ali do Sudeste Asiático. Ele emprega aí um numeroso contingente de mão de obra que executa a maior parte dos trabalhos manualmente. Você deve ter visto já aquele sistema de degraus, né, que você tem dentro de alguns países da Ásia, o famoso terraceamento. O sistema de jardinagem tem esse nome porque muitas vezes o trabalho feito ali, ele é feito manualmente, por isso que ele tem esse nome de jardinagem. Então, muitas vezes ali você tem a produção de arroz, na Ásia, dentro de um sistema de jardinagem baseado no sistema de terraceamento, tá? Depois nós temos o sistema de hidroponia. O sistema de hidroponia é o cultivo sem solo. Você produz, dentro o seu produto, por exemplo, o arroz hidropônico, você produz sem solo, você coloca o adubo, o substrato, os nutrientes diretamente na água, formando aí uma solução nutritiva, uma solução líquida. Tá? Quais as principais técnicas que são utilizadas no espaço agrícola? Basicamente, existem aí diversas técnicas, como por exemplo a associação de culturas. Você combina culturas diferentes em um mesmo espaço para obtenção de mais lucro. Você tem o uso de adubação e defensivos para melhorar a sua produção. São técnicas mais modernas. Em áreas de declive, você tem uma produção que utiliza curvas de nível, técnica utilizada para evitar a erosão. Então você coloca a curva de nível em um ambiente de declive justamente para que quando a chuva cair, a erosão, ou seja, a velocidade da água, seja reduzida através dessas curvas de nível, reduzindo, obviamente, o desgaste desse solo. Então, a curva de nível mais utilizada em terrenos aí de declive, terrenos mais inclinados. O plantio direto é um plantio aí muito utilizado no Paraná e no Brasil, em várias regiões. Quando você faz a colheita, toda a palhada que sobra, depois que você faz a colheita, ela se mantém sobre o solo, você não retira
essa palhada que fica. Depois você planta sobre essa palhada. Quais são as vantagens? A palhada ela se decompõe e se transforma em um adubo natural. Quando chove, essa palhada ela serve de bloqueio do contato direto das gotículas com o solo. Então você tem uma proteção do solo, né, executada, por esta palhada. Então o plantio direto ele é um sistema bastante viável por conta dessas vantagens, redução dos processos erosivos e também uma adubação natural desse solo. Por último, nós temos as máquinas e os equipamentos. Se por um lado esse sistema de utilização de maquinário proporciona maior produtividade, por outra, né, ele acaba esgotando mais o solo. Como eu mencionei naquela imagem anterior que eu mostrei para vocês do trator ali, provavelmente está adubando o solo, você tem certos impactos mais direcionados. Entra aí compactação do solo, você pode ter a poluição do solo, poluição do ar, poluição sonora, enfim, são vários os problemas aí do uso das máquinas. Obviamente que elas têm as suas vantagens por favorecerem as produções. Bom, galera, o que tinha por enquanto era isso. Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Um abraço, tá?